Miguel, né? passado tanto tempo, conta pra gente por que raios passou tão pouco na TV, aquela que foi um dos experimentos mais maravilhosos Não, da mas história. é legal até ele contar a história não só do Brasil, dos do bastidores. mundo. Bastidores. Conta pra gente os bastidores. O Brasil, assim, a comunidade científica brasileira estava inteiramente do seu lado, na expectativa de ver. Não, veja. E passou assim na TV. Mas é porque isso ele tem um uma guerra. bastidor complicado. Esse é um cara. bastidor extremamente complicado. Eu fico muito feliz de falar várias coisas. Vou falar primeiro o pós. 3 anos depois, eu estava em Pequim novamente, não sei por que a coincidência, falando para os chineses. na televisão chinesa para o país todo, né? E eu tinha esquecido, por causa do fuso horário, que era o aniversário do chute, 12 de junho. Aí eu entro no palco, né? Imagina, você vai falar para o país inteiro, né? O produtor do programa antes me apresenta, né? E me entrega uma placa comemorando o 3º aniversário do chute da Copa com o gráfico da audiência global. Caramba! Da abertura da Copa. Então, você vê assim, tá? 1,2 bilhões de pessoas viram aquele chute. E o cara me deu o gráfico de presente de uma placa de comemoração do chute, né? O problema é o seguinte, havia uma briga de bastidor na abertura, né? A abertura tinha interesses econômicos enormes e estava alocada para grupos ali, que eu nem sei quem são. E nós chegamos e falamos, olha, nós queremos fazer um marco aqui, nós queremos abrir uma Copa do Mundo que ninguém assiste a abertura, porque é um show meio merreca, né? Quem vai assistir a abertura da Copa do Mundo? Quer ver o jogo, né? Mas Eu quero ver o jogo. nós estamos no Brasil, num país emergente. Que tal se a gente fizer uma demonstração científica jamais feita? Nossa, que ideia boa. Né? E o governo do Brasil topou. E eu fui falar com o Jerome Volk, né? O secretário. FIFA. O cara olhou para mim como se eu fosse um extraterrestre, né? Ele falou: o que você quer fazer de novo? Eu falei: eu quero abrir a Copa do Mundo com um paraplégico, com um atleta, né? Que acabou sendo. O Juliano Pinto era um atleta e virou um para-atleta depois da lesão. Usando o primeiro exoesqueleto controlado pelo cérebro para dar o chute inaugural da Copa. O cara teve um troço na minha frente. Ele falou, como é? Aí eu mostrei os macaquinhos, mostrei tudo que estava sendo feito de preparação. Só que aí nós íamos nós não íamos pagar para aparecer na abertura. E tinham empresas pagando milhões por cada segundo. Então, era primeiro para ter 10 minutos no centro do gramado, com toda a proteção, porque eu queria pôr uma proteção para, né, você não sabe o vento. Né? Não, é normas internacionais. Você vai usar um protótipo, é como um carro novo que ninguém dirigiu, aberto, com interferência eletromagnética, você tem que ter a proteção. Ah, não pode, porque vai interferir com o negócio. Começou 10 minutos no centro do gramado. Passou a 3 minutos no centro do gramado. Foi caindo. E aí começaram a me dizer, não, tem interesses econômicos muito grandes, você está ganhando muito tempo, você não vai pagar nada, isso custa não sei quanto. E o comitê de organização da Copa também não ajudou, tá? O comitê brasileiro tinha um ciúme tremendo do que nós íamos, porque nós começamos a roubar a cena, né? Entre o show de não sei quem e a gente dá um chute biônico, vamos supor, né? Eu até brincava que se não fosse um paciente paraplégico, o nosso exoesqueleto era capaz de chutar a bola de um gol e a bola entrar no outro gol, né? Nós tivemos que calibrar tudo, reduzir o torque, porque uma pessoa que tem paraplegia crônica tem uma série de problemas metabólicos, né? Falta de calcificação, osteoporose, você não pode ter um torque como eu ou você usaríamos. Então, nós tivemos que calibrar tudo. Senão quebra a você perna quebra a do cara. perna do cara, só de fazer o chute, né? Acabou que Era era... pesado esse... O primeiro era. A terceira versão agora, não. É muito diferente. Esse do chute... Ele era 90 quilos. Mas Era o homem de ferro sem o homem de ferro. Mas o cara que tá ali operando essa Ele máquina... opera mentalmente. Mas ele nem sente esse peso. Não, ele não sente. Tá. Ele não sente porque ele está flutuando. Era um cockpit onde ele flutuava. Ele legal pra recebia, caramba isso. ele recebia feedback tátil do pé. Então, quando o Juliano chutou a bola, eu estava atrás dele. Imagina, você levou 30 anos para você ver um barato desse acontecer. Você está no estádio errado, para começar, né? Eu estava no estádio errado. Mas tudo muito bem recebido. Eu fui o único ser humano a entrar de verde no estádio do Imagina. Toda manhã, porque nós montamos um laboratório no estacionamento do estádio do Corinthians, e toda manhã tinha um segurança desse tamanho. Eu ia com o agasalho do Brasil, mas eu comprei um agasalho Brasil verde, escrito em amarelo Brasil. Toda manhã ele me parava e falava, doutor, o senhor sabe a regra, não pode entrar de verde, né? O exoesqueleto, tudo bem, mas de verde... Eu tenho fotos de verde em todas as dependências que você possa imaginar do estado. Um dia eu vou publicar. Mas, enfim, terminou que eles deixaram só a gente fazer... Até a semana anterior, era 1 minuto, veja só, 1 minuto, na beira do campo,
E nós, para segurança, nós pusemos um carrinho atrás e 2 dos meus colegas do lado, para, né, se o vento aumenta, se alguma acontece. Porque não tinha jeito, eu não ia deixar um cara sozinho, paraplégico, se dá um gust de ventania, ou, né, acontece alguma coisa, porque o Exo tinha um limite operacional. A gente sabia, né, claro, temperatura, vento. Era um protótipo, Era né? um protótipo, era um carro de Fórmula 1 protótipo. Né? Pois bem, na noite anterior, nós estamos lá no meio do estádio, liga uma das pessoas do comitê falando, olha, reduzimos para 29 segundos. Que isso? Eu falei, veja, 21 segundos. Eu falei, não, vocês estão brincando comigo. Nós treinamos aqui, o moço está fazendo com 30 segundos. Faz 3 semanas, sob o plano de ter 1 minuto. Ou seja, nós temos 30 segundos. E a pessoa falou, e se não der certo, nós não vamos nem mostrar. Nós vamos cortar. Imagine, na noite anterior. Eu tive que voltar... Nossa, que tensão gratuita. Foi uma que coisa idiotice, louca. que Foi uma coisa loucura. olha, nós tínhamos 156 colaboradores de 25 países, todo mundo trabalhando de graça, menos os estudantes. Imagina comunicar para os caras na véspera que foi reduzido pela metade o tempo. Né? Eu cheguei para o Juliano e falei, Juliano, você é o melhor cara do grupo, vai ter que ser você. Você está modulando o seu EEG num tempo absolutamente recorde. A gente conseguia tirar 3 bits de um cara que faz EEG, você modular 8 estágios, não é brincadeira, né? Nossa, eu não faço a menor ideia do Não, que você tá falando, a gente faz sim ou não fácil. Eu, você, todos nós aqui, você modular um ritmo X que a gente usou do cérebro, ou para cá, é muito fácil. Sabe aquelas pessoas que controlam o coração, sabe? De yoga e tal? Aham. Pensa isso no cérebro. Essa é a referência. Tá, O entendi. cara Exato. controla como funciona o cérebro dele. A propósito, uma das grandes questões disso, que é muito interessante, é que no final você acaba trazendo esse autoconhecimento. Né? Mas conta aí a história maravilhosa. Não, só para terminar. Aí, eu falei para o Juliano, você está fazendo em 29, 28 segundos, é absolutamente fora do esquadro. Nós temos 21 segundos. Nossa Ele falou, Senhora. eu vou fazer. Na maior calma. Só que assim, nós estamos na rampa para entrar no estádio, né? Aí no dia. No dia. 3h30, 12 de junho de 2014, eu quase infartei 18 vezes, pelo menos. Né? Porque ele era elétrico. Nós tínhamos que carregar a bateria dele antes de entrar. Só que aí faltou energia no momento antes. Putz. Aí nós tínhamos que achar uma tomada no corredor, na rampa. Eu achei uma tomada na rampa para recarregar a bateria, para ter certeza que durava toda... Né? Bom, o Juliano falou, eu preciso fazer um teste. Eu estou muito nervoso. Tinham 65 mil pessoas. Ele sabia que o mundo inteiro ia estar vendo. E ele quis fazer um teste na rampa, que é a única imagem que eu posso usar, porque eu não vou dizer quem fez, né? Está no Brasil, a gente tem celular em tudo que é lugar, né? O guarda-costas suíço nunca vai achar onde o brasileiro esconde o celular. Claro que a gente entendeu. Né? Não, porque a FIFA tinha guarda-costas que revistava a gente para ver o que a gente levava para o campo, tal. Não podia pôr o emblema do Walk Again aqui, um projeto sem fins lucrativos, nada, né? Que isso? Né? A gente teve que pôr patch no uniforme e tal. Pois bem, o Juliano fez em 25 segundos. Isso minutos antes da demonstração real. Eu não falei nada, mas eu falei, meu Deus, não vai dar, né? O tempo alocado é 21, ele fez 25. Bom, vai lá o Juliano, chega a hora, nós tínhamos 20 representantes do mundo, cientistas do mundo inteiro atrás do Juliano, eu estava bem atrás dele, né? E aí o meu estudante, o menininho traz uma bola, e o meu estudante, que agora é um professor na Suíça, ia coloca a bola, e o passo fundamental era o Juliano se equilibrar e fazer a perna dele armar o chute, né? Esse era o barato mais complexo, por incrível que pareça, porque coordenava o quadril, o joelho e o tornozelo. Quando eu vi aquela perna vindo para trás, sabe, passou um filme, 40 anos da minha vida, né, registrar o ratinho de madrugada com o John Chapin, né? E falar, putz, grila. Eu estava registrando o rato enquanto eu encostava no bigode do rato, porque eu estudava processo tátil, né? E ver como o cérebro respondia. Há 30 anos eu estava fazendo isso. Hoje eu estou no meio de um estádio de futebol, na abertura da Copa do Mundo, brasileiro, no Brasil, e o cara encavalou o chute correto, né? E aí ele chuta a bola, o estádio explode, mas eu ouvi ele berrando, porque eu estava muito perto dele. Aí eu, né, não perdia completamente, né? Soltei a franga, saí correndo para abraçar o Juliano, e o Juliano está dizendo, eu senti a bola. Caramba. Porque nós tínhamos posto um sensor de surpresa na ponta do pé dele. Quando ele bateu coisa na bola, gerou um linda. pulso de pressão que foi entregue Meu Deus, no que braço arrepiado. dele, que ele ainda tinha sensibilidade natural. E o cérebro dele interpretou isso como se fosse o pé dele chutando a bola. Né? Então, ele não falou, fiz um gol, consegui, ganhei. Ele falou, senti a Ele bola. sentia a bola. E foi, todo mundo explodiu, né? Nós não sabíamos onde ir, né?
Ninguém da FIFA falou um A. Ninguém apareceu para dizer, olha, parabéns, deu certo. Então, a gente não sabia quanto tempo tinha passado na televisão. Em diferentes lugares do mundo, passou diferente quantidade de tempo. Aqui, dividiram a tela com a saída do ônibus da Seleção Brasileira do hotel. Extremamente comparável, né? O ônibus da seleção saindo do hotel e a primeira demonstração de um exoesqueleto controlado pela mente chutando uma bola num estádio aberto, né? Só no Brasil. E aí, só fui saber depois, né, que tinha 10 segundos, 12 segundos da demonstração inteira. E nós fizemos dentro do tempo. Ele fez em 20 segundos. Caramba, ele fez em 20. É o cara que vai para os 100 metros finais da Olimpíada, sabe? Aquele cara que ficou em quarto na eliminatória. Aí ele olha para o cara e fala, não, eu vou ganhar essa. Cientista pode falar palavrão, né? Pode. Vou ganhar essa porra. Eu vou ganhar essa porra. Foi mais ou menos o que o Juliano fez. Entendeu? Ele falou, não, o que? 20 segundos? Não, eu vou fazer os 20 segundos. E foi um negócio... As pessoas falam, não, é muito simples. Agora, imagina você estar 10 anos na cadeira de roda. Todo mundo diz para você que você jamais vai ficar de pé de novo. Que você jamais vai andar de novo. E esses caras andaram no laboratório. Eu tenho filmes desses caras, todos os 8, andando, falando o diabo, chorando, berrando, comemorando. Eles andaram. Pela primeira vez, teve uma paciente com 13 anos de paraplegia que saiu andando. Tá? Inacreditável, porque assim, toda a lógica diz que isso é impossível. Que isso é impossível, né? Na Idade Média era considerado milagre, né? Dos santos, certeza, né? Todo mundo que não é cientista considera impossível. Considera até impossível, hoje. considera impossível. E aí nós descobrimos, um mês depois, que todos eles estavam recuperando parcialmente funções abaixo da lesão. Ou seja, a prática de usar o cérebro para controlar um robô que você veste, não só nós descobrimos que o robô foi assimilado pela mente deles como extensão do corpo, eles começaram a melhorar. Então, essa moça que estava paraplégica há 13 anos, ela começou a mover as pernas sem o exo. 2 dos nossos pacientes foram andando com outra terapia sem o exo, 2 anos depois. E é por isso que você disse que a reabilitação envolve a neuroprotética física, independentemente de qualquer coisa que você faça com célula. Exatamente. Então, mas esse efeito, ele era esperado? Não, isso que foi a coisa mais sensacional. Foi completamente não previsível. Um dia, nós trouxemos essa moça e ela foi fazer um teste, você suspende ela, a todos os paraplégicos, você pede, faça o que você puder. E, infelizmente, a vasta maioria não consegue fazer nada. Mas você põe lá 0, né, tem uma escala e tal. Nós fomos repetir o estudo, que tinha que repetir por obrigação. Ela ficou de pé, eu estava andando no laboratório, parei, né? Falei, poxa, que coisa, né? Sensacional o treinamento, fizeram tudo. Aí o nosso médico fala, tenta andar. Aí a moça faz isso com a perna direita. Nossa. Eu falei, não. Quase agora... Acho que não cai, não. Não, mas eu quase caí. Não, juro por Deus. Imagina, você é médico, neurocientista, você aprendeu a vida inteira que um paraplégico com lesão completa nunca vai andar. Essa moça faz isso aqui. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, vamos repetir. Passamos 1 hora repetindo. Ela fazendo todas isso. as vezes ela conseguia fazer. Ficamos mais 9 meses reabilitando ela. Na próxima vez que ela fez isso, ela fez isto e isto. E saiu andando, saiu andando no ar. Ela estava suspensa, né? Mas aí 2 caras conseguiram pôr os pés no chão, a suspensão diminuiu e eles começaram a andar, né? Demais, né? Então, aí a dimensão daquele chute é muito maior do que o próprio exo, a própria tecnologia em si, porque 8 seres humanos que estavam condenados, né, a um modo de vida que tem um estereótipo todo, né, terrível, né, um estigma, perdão, de repente acreditaram e começaram a adquirir a sua plenitude física, né? Essa moça decidiu ficar grávida. Teve um bebê. Legal, cara. E ela sentiu a gravidez. Ela decidiu porque ela começou a sentir as contrações uterinas, né? O período dela. Um dia ela chega para nós, estou sentindo o meu período de novo. Caiu a cara de todo mundo, né? Ou seja, ela está recuperando sensibilidade interna, visceral, que ainda é mais difícil, né, de você recuperar. Isso tudo por conta dos exercícios que estavam sendo feitos rotineiramente com exoesqueleto. Mas, na realidade, esse é o grande ponto. Eu acho que você tocou num ponto importante. Isso tudo porque 32 anos atrás, numa madrugada na Filadélfia, um maluco escocês, francês e um brasileiro estavam lá com um ratinho, ouvindo, né, o ratinho se mexer e os 48 neurônios disparados. Se aquela noite não tivesse acontecido... Não chegava lá em 2014, esse né? chute jamais teria ocorrido. Ô, Miguel, E o chute, ele é muito reconhecido fora do Brasil, Nossa, então. eu tenho história. Um dia eu estava em Brisbane,
dando aula magna da Universidade de Brisbane, e a professora quis me levar numa montanha lá que dava para ver o ponto mais ao sul da Austrália, tal, sei lá. E começou a cair um toró, né? Nós estávamos lá no meio e tivemos que descer correndo com o carro lá. E era o período do spring break da criançada, da molecada do high school, e tinha uma criançada descendo no meio de um toró. Ela falou, você se incomoda se eu der carona para uns 3 meninos aí? Eu falei, não, claro, imagina, tá todo mundo ensopado. Ela pôs 3 moleques randômicos no carro, e nós estávamos descendo a montanha lá. Comecei a ir para Santos, né, mas muito mais íngreme. Eu quieto no meu canto, ela falou, e aí, vocês gostaram da Copa do Mundo? Oh, sim, Austrália, jogou pra caramba, quase passou por cima da Espanha, né, brigamos com o Chile, foi sensacional, tal. Aí ela vira assim, e o que vocês mais gostaram da Copa do Mundo? Aí o molequinho mais franzino, sabe, o geek, do meio dos 3, fala assim, aquele chute do robô. Caramba. Aí a menina fala assim, a professora vira a mim, o cara que fez é esse aqui. Olha só que demais. Os caras, você sabe como é australiano, né? Eu nem sei imitar o sotaque, mas é do capeta, como eles xingam como ninguém no mundo. Os caras falam que é irlandês, que xinga bem, não. Australiano é uma metralhadora. A molecada a gente teve que parar o carro, eles tiveram que ligar para a mãe, eu tive que falar com a mãe. Caramba, aí eles tiraram foto comigo no meio de Brisbane, Austrália. Então lá fora é muito, né? Então você vê, só no Brasil podia ser feito isso. Várias pessoas me falaram, só podia acontecer um barato desse no Brasil. Abertura da Copa do Mundo, no país do futebol. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar.